Olá, gente, bom dia. Que bom que você chegou aqui ao nosso canal, o canal da Igreja Presbiteriana da Aliança IPA em Salvador, na Bahia. Tá certo? Nós vamos agora começar o nosso culto dominical, o culto do dia 12 de abril de 2020. Mas antes, eu gostaria de pedir a você um favorzão, sabia? Que você se inscreva aqui em nosso canal e depois de se inscrever vai aparecer um sino. Aí você clica no sino e aí você vai receber as notificações todas as vezes que nós atualizarmos o canal, tá certo? Faz isso para nos ajudar a proclamar o evangelho da graça e do acolhimento. Agora nós vamos ao nosso culto, ao culto que nós prestaremos a Deus. E para isso, eu quero pedir a Rebeca, que em casa vai ler a palavra de Deus para começarmos este culto. Deus te abençoe. Beca, lê para a gente aí. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com uma harpa. Ofereçam-lhe música com a lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao clamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele, todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. A Jesus Cristo, o nosso Mestre, o Cordeiro que se entregou na cruz do Calvário, com a sua morte, desfez a separação que havia entre nós e Deus. Nos chamou para si, morreu, ressuscitou, vivo está e voltará. A Ele seja a nossa adoração para sempre. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Jesus Cristo, único Deus, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Digno és, Senhor.
digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio, aleluia. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar temos esta liberdade, Jesus. Obrigado por cada irmão que está em casa agora ouvindo, Senhor, este louvor, essas adorações, oração para Ti. Nós bendizemos o Teu nome, Cristo, porque o Senhor se entregou por nós na cruz do Calvário. Nesta Páscoa, Senhor, estamos cada um em sua casa, Deus. Não podemos estar juntos para celebrar na igreja, mas agora como igreja estamos celebrando, adorando a Ti, Jesus, adorando ao único que é digno, adorando aquele que venceu a morte e que nos faz também vencer a morte através do seu sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo.
minha gente, chegou o momento da gente compartilhar a palavra de Deus através da pregação. E para isso eu queria convidar você a lermos um texto que eu tenho certeza que alguns trechos dele são muito conhecidos seus, né? Encontra-se aí na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 4. A partir do versículo 10, eu vou fazer a leitura que nos diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Amém. Esse é um texto poderoso, né? Eu queria convidar você para a gente ter um momento de oração. Ó Deus glorioso e poderoso, como diz o apóstolo Paulo, que a tua graça seja sobre nós e nos conduzas à compreensão da tua palavra, nos traz a mensagem do alto para a nossa vida. É assim que oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quando eu leio esse texto, é quase que impossível não lembrar de alguns trechos da leitura de um filósofo dos mais influentes, né, dessa nossa época derradeira da modernidade, né? O Friedrich Nietzsche, né? O Nietzsche, principalmente em Assim Falou Zaratustra, ele desenvolve a sua tese, né, do além do homem, muitas vezes traduzido como super-homem, que nada tem a ver, né, com o Superman ou algo dessa natureza, mas em linhas bem grosseiras, a ideia do Nietzsche é que a realidade, a existência concreta, ela nos traz muitos acontecimentos, na verdade uma grande parte deles aleatórios, coisas que a gente não tem controle sobre essas situações. E isso geralmente causa em nós o sentimento de impotência, de confusão, tá certo? De desordem em todos nós. E quando isso acontece, geralmente a gente pode usar duas reações, ou a gente pode ter duas reações. Uma é aquela reação que ele chama da reação da fraqueza, que aí vai nos levar a criar Deus e a religião para poder suportar as dificuldades de uma realidade que foge, que escapa ao nosso controle. A outra é uma postura de força e de poder, onde a gente consegue, na verdade, se emancipar enquanto seres humanos. Aí a gente transcende essa condição do homem fraco, o homem que precisa inventar Deus e a religião, e aí conseguimos extrair uma força, descobrir em nós mesmos essa emancipação. Então, essa transcendência da condição humana, rasa e que sucumbe diante da realidade, é o que Nietzsche chama do além do homem, o super-homem, né? O além do homem é esse homem que consegue transcender, que consegue se livrar das muletas de Deus e da religião e consegue tocar a sua própria vida sem desespero, né? Então daí aquele famoso axioma de Nietzsche que era preciso Deus morrer
para que o homem de fato fosse onipotente, para que o homem se emancipasse. Guarda isso aí, que a gente volta um pouco mais adiante na conclusão da nossa fala. E por que é que eu me lembro exatamente desses fatos ligados a Nietzsche quando eu leio e quando medito nesse texto que nós acabamos de compartilhar aqui? Porque eu penso que esse texto, ele fala muito sobre a condição do ser humano, sobre essa aversão que o ser humano tem de se deparar com a sua fraqueza, com a sua precariedade. E a gente está diante aqui de um texto assim. A pessoa que escreve esse texto, o apóstolo Paulo, ele já foi tudo aquilo que na nossa visão, na visão que cultiva qualquer sociedade, em qualquer época da história da humanidade, já foi um homem extremamente importante, dotado de poder, de força, de emancipação. Paulo já teve dinheiro, já teve status religioso, já teve status político, social. Paulo já teve sabedoria, conhecimento, não é? Teve formação aos pés de uma das mentes mais eruditas, não é? de Jerusalém. Então Paulo desfrutou de todas essas condições. Mas agora Paulo se encontrava em uma situação que em nada lembrava os seus dias de glória. Paulo estava preso, não é? E a julgar pelas pesquisas, Paulo estava já com a sua sentença decretada, já estava com os dias contados, sabia disso, estava em condições muito precárias na sua prisão, ali na cidade de Filipos. E então é exatamente dessa condição que Paulo vai nos trazer esse texto que é maravilhoso e é enriquecedor em momentos em que nós nos deparamos com as nossas fraquezas. Então perceba você que a defesa que é feita aqui nesse texto, se podemos dizer assim pelo apóstolo Paulo, é que existe uma força, existe um poder que pode emanar de nós, ou que vem para nós, vamos colocar dessa forma, e que nós podemos viver esse poder, experimentar esse poder nos momentos mais difíceis e mais adversos da nossa existência. Ou seja, quando nos encontramos completamente exauridos, quando nos encontramos completamente exaustos, quando nos encontramos completamente destituídos das nossas forças e da nossa capacidade de solucionar problemas, quando nós estamos emocionalmente esgotados, quando nos encontramos nos porões da existência, diz o apóstolo Paulo que há uma possibilidade bem real de você se encontrar com uma força jamais vista. Olha que coisa fascinante e olha que coisa até de certa forma irônica, né? Nos porões da existência, quando a gente se depara com os nossos limites, quando esbarramos em nossas fronteiras existenciais, Paulo diz que é exatamente aí que Deus pode suscitar em nós uma força jamais experimentada. E eu queria trabalhar essa realidade sob um tema talvez instigante, talvez curioso, mas eu queria propor o seguinte tema: um fraco no limiar da onipotência. É assim, essa é a frase que eu encontro para resumir esse texto de Paulo. É um fraco, um pobre, um destituído de condições no limiar, na fronteira, quase chegando à onipotência. É claro que onipotência a gente só pode atribuir ela a Deus, mas é curioso quando Paulo usa a famosa frase muito mal interpretada, diga-se de passagem aqui do versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez nenhum texto da Escritura tenha sido tão mal interpretado quanto esse que nós estamos diante dele, quanto este versículo aí. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas verdades sobre essa força que emana da nossa fraqueza, sobre este fraco que em Deus encontra o limiar da onipotência. Então, quais são as condições, né? Que poder é esse que emana das condições mais debilitantes da nossa existência? Então, em primeiro lugar, é o poder daquele que se reconhece fraco sem autocomiseração. Presta atenção que isso é importante, não é?
não é negando a fraqueza, não é negando os nossos limites. Pelo contrário, é reconhecendo-os e encarando-os que nós vamos, na verdade, conseguir superar muitas dessas coisas. Tá joia? Então, assim, quando a gente se depara com as condições mais debilitantes de nós mesmos, nós precisamos entender que não somos autossuficientes, que precisamos de ajuda. Mas olha só, por que é que eu coloco assim? É aquela força que emana da nossa condição de debilidade, da nossa capacidade de pedir ajuda, no entanto, sem autocomiseração. Quando a gente se depara com a fraqueza sem autocomiseração. Porque Paulo nos ensina que Paulo nunca procurou ser tratado como coitadinho, mas não porque ele queria esconder. Pelo contrário, ele tinha a preocupação de não ser pesado ao outro, e enquanto ele tinha as suas condições, a habilidade para resolver os problemas, ele pôde resolver sem demandar, sem onerar o outro. Mas ele, quando se deparava com os seus limites, com as suas limitações, ele também não hesitava em reconhecer-se fraco e carente de ajuda. Mas em momento algum ele descambou para a autocomiseração, para tentar vender a ideia de que ele é um coitado, de que ele é um miserável, que é digno de pena, para que as pessoas se compadecessem dele. Em momento algum a gente vê isso na atitude de Paulo. Então Paulo vai nos ensinar que o poder, este poder desconhecido por todos nós, mas que pode emanar nos momentos mais débeis da nossa existência, é um poder que vem de Deus quando nós nos deparamos com as nossas limitações, nos reconhecemos carentes de ajuda porque não somos autossuficientes, mas ao mesmo tempo nós não sucumbimos à armadilha da autocomiseração, do autocoitadismo, se vocês me permitem esse neologismo, tá certo? Então, essa é a primeira condição para que este poder possa brotar no limiar, né? Essa onipotência possa brotar quando nós nos encontramos nos porões da existência. Um segundo fator aqui que nos ajuda a entender esse poder que pode emanar nos momentos mais difíceis da nossa vida, ou que poder é esse? É exatamente o poder daquele que descobre a felicidade na adversidade. Não é fácil, não é fácil. Nós estamos neste momento passando por situações bem adversas, situações diferentes, situações inusitadas, um momento único na história para todos nós nesta geração, mas o que é importante é aprendermos com outras pessoas em todos os momentos, e eu tenho certeza que não nos faltam exemplos agora, exatamente nesse momento histórico. Nós precisamos aprender a descobrir uma felicidade que transcende as circunstâncias, ou que brota mesmo na adversidade. Foi o que Paulo encontrou. Se você olhar aqui bem atentamente os versículos 11 e 12 desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber isso, quando o apóstolo Paulo assim, olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei estar na abastança, sei estar na escassez, eu sei entender a minha situação de altos e a minha situação de baixos. Eu sei entender quando estou exatamente galgando os picos dos montes mais suntuosos, mais insinuantes da existência, e sei também conviver nas tragédias, e quando eu estou lá embaixo nos porões existenciais. Então Paulo foi uma pessoa que aprendeu isso, não foi o único. Longe disso, antes dele, depois dele, muitas pessoas aprenderam isso, e eu tenho certeza que nós podemos aprender também a desfrutar desta felicidade, mesmo em meio às adversidades. E aqui vale lembrar que a gente nunca pode confundir alegria, que é algo sempre como reação a estímulos externos, com felicidade. A alegria talvez esteja muito ligada ao prazer, e o prazer tem a ver com estímulos externos. Quando somos estimulados por aquilo que é satisfação dos nossos desejos, nós reagimos
com satisfação, com alegria. Quando o contrário, nós reagimos com insatisfação, com sofrimentos, com tristezas. Felicidade é algo que transcende isso, que não está limitado a computar número de estímulos de alegria ou estímulos prazerosos, estímulos que são desprazerosos, sofríveis. Felicidade é algo que pode ser vivido mesmo em meio às adversidades. Mas num terceiro momento, o poder daquele que está no limiar da onipotência, apesar da sua fraqueza, é o poder daquele que se mantém ligado à fonte de todo o poder. E isso aqui talvez seja o centro de tudo. Estarmos ligados à fonte do nosso poder. E quando eu falo ligado, eu quero, para usar aqui a expressão que Paulo usa, né, nas palavras dele, que infelizmente não vem para a gente no nosso idioma, ligado organicamente e ligado misticamente à fonte de todo o poder. Interessante que Paulo desenvolve, isso está mais desenvolvido na carta aos Efésios, o conceito de que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Olha que coisa interessante, ele não fala que é o cabeça, que aí é uma metáfora de poder. Ele está falando que é a cabeça, que é uma metáfora de organicidade. Ou seja, ela é parte disso. Então, há uma ligação entre mim, entre você e Cristo. E essa ligação orgânica, ela se dá no plano místico, no plano espiritual. Estamos espiritualmente ligados a Cristo. E enquanto estivermos ligados a Ele, a nossa fraqueza não vai determinar o nosso limite, porque entra em cena aquele que é a cabeça, o Jesus, Filho do Deus Todo-Poderoso. Então é essa realidade que a gente tem que entender. Da onde é que emana este poder que quase nos impulsiona à onipotência, mesmo em meio à fraqueza? Vem do Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. É essa realidade que esse texto vai nos falar, não é? E vai nos falar de forma bela, maravilhosa. Mas assim, esse poder que emana também em nós, nos alçando à condição de pessoas que podem reverter situações adversas, é o poder, em quarto lugar, daquele que se liberta da religiosidade da retribuição. Você sabia que um dos grandes males, mais terrível que a gente está longe de imaginar, o prejuízo que causa, o dano que provoca na nossa vida, tanto espiritual quanto emocional, social, em todas as dimensões da nossa existência, é a chamada religiosidade da retribuição, que muitos falam contra, mas infelizmente a maioria dos que falam contra só reproduzem essa religiosidade da retribuição. Então, a gente vai olhar no versículo 17 assim, ó, não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Isso aqui, na verdade, é um indício da lógica que Paulo usava. Paulo é o campeão da graça. Paulo é o grande proclamador de um evangelho da graça, um evangelho que bane a meritocracia, um evangelho que liquida de vez com a teoria, com a espiritualidade da retribuição. Então, assim, nós já tínhamos um manifesto poderosíssimo no Antigo Testamento. O livro de Jó é esse manifesto terminantemente contra a espiritualidade da retribuição. Mas incrível como as pessoas ignoram e dão interpretações equivocadas ao drama de Jó e aí voltam a se lambuzar no lamaçal da meritocracia, dessa religiosidade retributiva. E aí vem Paulo e tenta resgatar de novo isso. Mas infelizmente lá está o ser humano mais uma vez espiritualizando equivocadamente ou distorcidamente as palavras de Paulo e aí resgata, traz de volta esse caudal terrível da meritocracia, da espiritualidade retributiva e aí se lança de corpo e cabeça
neste lamaçal da espiritualidade da retribuição. E aí ficamos presos a isso. Eu tenho que ser bom para ser retribuído. Eu tenho que dar benesses para receber. Eu tenho que fazer isso para que me vem aquilo. Se eu pisar na bola, a consequência disso é a punição que Deus vai me dar por essas coisas. E a gente vai entrando nessa lógica. E quando a gente está mergulhado nos porões da existência, a única explicação que brota é a seguinte: eu estou aqui porque pequei. Eu fiz alguma coisa errada, eu não estou conseguindo ver, mas eu fiz alguma coisa ruim e Deus está me punindo porque eu estou vivendo isso. Ora, não foi isso que a gente viu há pouco tempo atrás, talvez ainda esteja vendo no início dessa quarentena, no início do surgimento, né, desse vírus terrível, quando algumas pessoas ficaram fazendo interpretações maldosas, religiosas, do tipo: isso é punição por blasfêmia aqui, isso é punição por comportamento inadequado ali. Gente, isso não ajuda em absolutamente nada, isso é completamente descabido, isso é a encarnação de uma religiosidade da retribuição, que a palavra de Deus tem nos alertado tanto para que superemos isso e caminhemos em direção à espiritualidade da graça, à vida do Evangelho, que é a vida do Evangelho da graça de Deus. Então, aquele que quer, na verdade, encontrar força nos porões da existência, precisa se libertar urgentemente da religiosidade, da retribuição. E em quinto e último lugar, eu queria que você olhasse aí, principalmente o versículo 18, quando na verdade a gente vai aprender com Paulo uma lição maravilhosa e que vai nos ensinar sobre este poder que emana, mesmo nas condições mais adversas, nos alçando a uma condição de quase onipotência em Deus, que é a gente aprender que o poder, ele percebe a abundância na suficiência. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer com isso. O versículo 18 diz assim: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Ora, Paulo aqui está falando numa linguagem que é desconhecida para a gente muitas vezes. Nessa época do consumismo, nessa época em que nossas vidas, até para usar uma expressão bíblica, parecem saquetéis furados, parecem cisternas rotas, que nada nos satisfaz, que logo após a aquisição de algo, seja algo material, seja emocional, seja espiritual, a gente já está insatisfeitos e sedentos da próxima bênção, da próxima aquisição. Paulo está nos ensinando que na suficiência, naquilo que supriu-nos nesse exato momento, a gente precisa encontrar abundância. É esse segredo que a gente precisa descobrir. A abundância na suficiência. A gente não precisa estocar para nos sentirmos agraciados e supridos por Deus. Preste atenção nisso. A gente não precisa garantir o amanhã para nos sentir supridos hoje, estarmos satisfeitos com isso. Se fizermos isso, a gente vai continuar naquela lógica de sempre adiar a felicidade. A felicidade vai estar sempre no que ainda não almejamos, no que ainda não conseguimos, no que ainda não atingimos. Isso é horrível. Isso é completamente contrário a um projeto de poder em meio à fraqueza. Pode acreditar nisso. Então a gente precisa descobrir isso, né? E aqui me vem à mente uma expressão, não é, de um grande místico, né? Conhecido como Tomás de Kempis. Ele diz assim: agradece, pois, os menores benefícios. Agradece, pois, os menores benefícios. É a gratidão. Gente, se tem uma coisa que tem um incrível poder de cavar ainda mais quando estamos no fundo do poço, é a ingratidão, é a lamúria, é o queixume. Mas se tem algo que tem um poder de nos alavancar, não é? De nos catapultar dos porões da existência para vislumbrarmos um horizonte maravilhoso,
é a gratidão. E a gratidão começa quando a gente descobre a abundância no que é apenas suficiente. Então aprendamos isso. Aprendamos a descobrir a abundância na suficiência, como fez o apóstolo Paulo. Agora, antes de concluir, eu queria voltar um pouco a Nietzsche. Não é? Eu não vou adentrar naquela lógica, naquela coisa infame da lápide tumular do Nietzsche e aquela coisa, Deus morreu, Nietzsche morreu. Eu acho tudo isso aí de um péssimo gosto e não ajuda em absolutamente nada. O que eu quero voltar é para dizer o seguinte: o que Nietzsche fez foi dar voz, ou foi traduzir até de forma magnífica, diga-se de passagem, textos maravilhosos, difíceis, mas maravilhosos, uma coisa que é inerente ao ser humano como consequência do pecado, que é a híbris, o orgulho, a soberba. É isso que está retratado na obra dele e retratado de uma forma muito bonita, por sinal, mas pela perspectiva do Evangelho equivocada. Não é? Agora, ninguém pode tirar de Nietzsche o mérito, não é, de ter percebido que a híbris, o orgulho, a soberba são contrários completamente ao Evangelho. O Evangelho é para os fracos, como eu, talvez como você. São os fracos que reconhecem os limites da nossa humanidade e sabem que por mais que exercitemos, nós não vamos por nós mesmos ser alçados à condição desse além do homem que Nietzsche desejou ou que Nietzsche idealizou. Ele próprio não conseguiu, ninguém conseguiu e ninguém o conseguirá. A única forma de sermos catapultados da nossa condição miserável, do limite da humanidade, dos limites mais extremos da humanidade, não deixando de ser humanos, mas continuando humanos, é quando a graça de Deus invade a nossa vida e o poder do Todo-Poderoso age em nós, como agiu no apóstolo Paulo, preso, destituído das honrarias sociais, levado a uma condição extrema, emocional, espiritual e fisicamente. Paulo pôde dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Preste atenção, posso todas as coisas. E quais são essas coisas que ele pode? Eu posso me deparar com o limite da minha existência. Eu posso me deparar com a escassez. Eu posso me deparar com a doença, eu posso me deparar com o isolamento, posso me deparar com a quarentena, eu posso me deparar com a minha melancolia, com a minha depressão, eu posso me deparar com qualquer coisa ruim que a existência possa trazer. E por que eu posso me deparar? Porque eu tenho esse poder de não sucumbir a isso. Porque existe um Deus que me fortalece. Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo por nós. Protegendo nossos familiares, nossos amigos. Por favor, Senhor, continue abençoando a gente, para que a gente continue construindo a nossa igreja para louvar-te, Senhor. Por favor, Senhor, perdoe nossos pecados. A gente se arrepende de todos que a gente já fez. Por favor, continue nos ajudando para a construção da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que a graça então do nosso Deus nos ajude a superar todos esses momentos de adversidades e que Deus possa suscitar em nós, em meio às nossas fraquezas, a força que só o poder dele pode trazer para todos nós. Quero convidar você agora, neste momento, a que possamos partilhar da bênção apostólica em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Divino Espírito Santo repouse sobre todos nós, de perto e de longe, pela graça de Deus. Amém. Amém.
Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Deus continue nos abençoando e é um prazer. Lembro a você mais uma vez, faça inscrição aqui no canal da Igreja Presbiteriana da Aliança e nos ajude a proclamar o Evangelho da graça e do acolhimento. Até mais. Eis que venho em breve. A minha recompensa está com